No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja o fruto da terra. Assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também estrelas, e colocou o firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E assim Deus viu que isso era bom. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 23. Houve tarde e manhã o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie de animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. E assim Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. À imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que não semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há de fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra. Todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, e que têm fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito, e eis que tudo era muito bom.
Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia. E toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que o Criador tinha feito. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou o jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista para bons alimentos. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim que lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontrou lá o bidélio e pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque o dia em que comer, certamente você morrerá. Versículo 18. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja ele. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que semelhante a ele, seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-os a Adão para ver o que lhes daria o nome e que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou no lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher, e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. A queda. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E ela deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e então perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam de sua presença, entre as árvores do jardim.
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu? E porque estava nu, tive medo. Aí eu me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deu deixe para estar comigo. Ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência. E o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muitos. E a mulher lhe disse: aumentarei em muitos meus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas você obterá o seu sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor de seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Esses foram o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, do nosso projeto Lendo a Bíblia Todos os Dias. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com PDF, para que você possa acompanhar a leitura, ou um link para que você use no navegador e faça a marcação dos textos que a gente está lendo. Então, acompanhe comigo até o próximo vídeo.